é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pastor Moisés estava falando, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. 10:31 de Coríntios fala, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus, né, irmãos? E esse é o nosso intuito, nosso propósito aqui. Vamos ao texto, irmão, que foi lido. 2 Crônicas 7, do 12 ao 16. Eu estarei lendo o primeiro versículo, a igreja, vamos intercalar essa leitura? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifícios. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Sentai-vos, aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Pastor Moisés, é sério mesmo? 8 horas a palavra? Eu estou brincando, irmão, porque tem muitos lugares hoje a palavra de Deus não tem mais prioridade. Mas glória a Deus, quando nós vemos um tempo hábil para a palavra, para mim, 20 minutos é o suficiente. Porque eu estava conversando com minha esposa hoje, inclusive ela mandou um abraço para a irmã Ana e para toda essa igreja amada, pastor Moisés, e eu estava lendo alguma coisa e ela falou para mim, para que isso tudo aí? Eu falei, Maria, eu fico lendo isso tudo e chego lá e ainda fico nervoso. Porque eu sou tesoureiro, irmão. Eu sou tesoureiro, não sou pregador, né? Então, mas foi me dada a oportunidade, o irmão aqui ministrando orou, né, para que Deus desenvolvesse esse ministério, e eu estou pedindo muito a Deus isso aí, que Ele desenvolva esse ministério. Então, os irmãos tenham paciência comigo e me ajudem, que eu estou muito nervoso, irmão. E eu não entendo, porque eu vejo pregadores chegar e abre a Bíblia, anda para lá e para eu não, irmão. Chego cheio de livros, cheio de anotação e às vezes não consigo falar nada, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para o pastor Moisés. São 30 dias de oração? Mas por que 30 dias? Ah, é? Ah, é? Tá certo. Não, porque tem gente que falam e reclamam, porque para que tanta oração? Irmão, oração nunca é demais. Oração, 30 dias ainda é pouco, né? Então, me fez recordar quando um pastor, ele, na sua igreja, estava muito mal, e ele fez uma campanha de jejum e oração 30 dias, porque ia ter uma festividade e ele queria ver almas salvas. E ele falou, não, Deus vai salvar, vamos jejuar e orar 30 dias. E jejuaram e oraram 30 dias e começou a festa. E ele naquela expectativa de Deus salvar, né? Aí começou o primeiro dia da festividade, Deus não salvou ninguém. Segundo dia, Deus não salvou ninguém. Terceiro dia, 8º, 20º dia, Deus não salvou ninguém. E ele já estava preocupado com aquilo. E no 30º dia da campanha, da festividade, o que aconteceu? Ele já desanimado, pregaram, fizeram o apelo. Quando fizeram o apelo, levantou um jovem lá do meio e veio até a frente aceitando Jesus.
Aí ele olhou e desdenhou do jovem e falou: está aí, irmãos, 30 dias de oração, jejum, para Deus salvar, olha aí, ó, nenhuma alma salva. Agora vem esse jovem aí, glória a Deus por ele, né? Vamos orar, igreja, coloca de pé, vamos orar por ele. E eles oraram pelo jovem, o jovem humildemente dobrou o joelho e orou. Mais tarde ele veio saber que aquele jovem era nada mais, nada menos do que Billy Graham, o maior ganhador de alma de todos os tempos. E às vezes a gente não entende por que 30 dias. Talvez você vai sair daqui e não vai ver nada, mas depois, talvez outros vão vir e vão colher os frutos. Irmãos, sem demagogia nenhuma, eu cheguei aqui, quando dobrei o joelho para orar, o que eu chorei aqui foi algo fora de série, porque eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Deus se faz presente. Então, irmãos, obedeça ao seu líder e continua nessa oração. Venha com fervor para essa oração, porque Deus está movendo. Às vezes você não está contemplando nada, mas no mundo espiritual está havendo um mover fora de série. Eu fui sair com minha esposa, aí depois nós atrasamos, passamos ali na Picanha do Barão, fomos almoçar. E já era quase 2h30. Aí nós chegamos, pedimos, cada um pediu o seu prato, e eu me lembro que eu pedi uma porção, né, um bife a cavalo com batata frita. Aí o que acontece? O quê? Sem picanha. Um bife a cavalo com batata frita. Aí o que acontece? A comida demorou, e eu só ouvia o barulho da batata na frigideira, aquele clarão lá dentro da cozinha, e minha esposa, está demorando. E eu olhei para ela e falei: ô Maria, pode estar demorando, mas você tem dúvida que vai chegar na tua mesa aquilo que você pediu? Eu quero te dizer que longe do meu alcance visual, o cozinheiro, o pessoal lá dentro da cozinha, todos estavam trabalhando para trazer e colocar na minha mesa aquilo que eu pedi. Você está orando, você não está vendo nada, mas o céu está sendo movido. E Deus vai trazer e colocar na tua mesa aquilo que você pediu. Ou alguém tem dúvida? Eu não tenho, irmãos. Bom, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, antes de falar sobre esse texto, nós vemos que Salomão, no 4º ano do seu reinado, ele começa a construção do templo, da casa do Senhor. E isso 480 anos depois da libertação do povo de Israel lá do Egito. E Salomão começa agora a construção, mas antes eu queria falar sobre a vida de um homem chamado Abraão. A palavra Abrão significa pai exaltado, enquanto Abraão, pai de numerosas nações. Esse Abraão é chamado por Deus, é um homem que foi vocacionado pelo Senhor, e Deus fala para ele: Abraão, sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus falou para sair da tua terra, do meio da parentela dele. Mas Abraão leva o seu sobrinho Ló. A palavra Ló, o significado do nome Ló, significa véu. Engraçado que Deus chama Abraão e começa a se revelar a Abraão, falar face a face com Abraão. E Abraão, depois que ele leva Ló, Abraão vai chegando em alguns lugares, e Abraão é um homem que tinha vida de altar. Ele gostava de ofertar ao Senhor holocausto. Holocausto vem de olá, alguns dizem olã, significa oferta suave de cheiro agradável às narinas de Deus. E Abraão, onde ele ia passando, ele ia edificando altares. Abraão é um homem de altar. Às vezes Deus falava com o homem, e outras vezes o homem falava com Deus, mas sempre por meio do altar.
Então, nós vemos que Abraão, ele é chamado e ele passa por Siquém. A palavra Siquém significa ombro. E ele vai mais um pouquinho e ele para em Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. E agora, Abraão leva Ló. Quando Abraão leva Ló, nós vemos que Deus para de se comunicar com Abraão. Mas Deus trabalha para que o seu propósito na nossa vida se cumpra. E aí há uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão chega e fala para Ló: Ló, nós somos parentes, nós somos irmãos. Se tu escolheres a direita, para a esquerda vou eu. Mas se tu escolher a esquerda, para a direita vou eu. Ló, muito esperto, um gado demais, Abraão, ele olha a campina do Jordão, bem regada, ele fala assim: eu vou para ali. E ele parte para Campina do Jordão, partiu para Ai. E é engraçado que ele armou a sua tenda entre Betel e Ai. Betel, casa de Deus. Ai, montão de ruína, ou coisa destroçada. Irmãos, ali é o lugar de decisão. Precisamos tomar uma atitude. Ou casa de Deus, ou montão de ruína. Você decide. E ele escolheu o lado de Ai. Só que no fundo de Ai estava Sodoma e Gomorra. Ele foi para Ai, foi parar em Sodoma. Irmãos, aquele que tem aliança com Deus, por onde ele for, a bênção vai acompanhá-lo. Porque tem aliança com Deus. E Abraão tinha aliança com Deus. Ele sai dali e vai para Hebrom. Hebrom significa aliança. Aí ele passa mais um pouquinho, passa perto dos carvalhos de Manre. Carvalhos de Manre significa força. Hebrom, aliança. Força da aliança. Mais um pouquinho, ele vai e passa por Bérseba. E todos os lugares que foi, edificou Abraão um altar. Ele não saía, não caminhava sem edificar altar ao Senhor. Irmãos, não ande, não saia sem comunicar-se com teu Deus. Peça a Deus orientação. Em tudo que tu for fazer, peça a Deus orientação. Nas coisas mais simples, peça a Deus orientação. Então nós vemos aqui que Deus chama Abraão e agora Deus pede algo a Abraão. Abraão era um homem de aliança e o pacto que Deus estabelece com Abraão é a circuncisão. Abraão, o que Deus queria? Deus queria um povo separado, um povo especial, zeloso e de boas obras. Engraçado que os altares eram um monte de pedras, enquanto as nações cananeias, elas gostavam de edificar nos altos, nas montanhas ou na terra. Por que o altar tem que ser de pedra? Deus não aceita sacrifício na terra. Sacrifício na terra, quem aceita são as nações. Sacrifício nas esquinas, mas Deus não aceita isso. Tudo isso eu estou falando para chegar até Moisés, para chegar até Salomão, porque o propósito de Deus é no capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 5, que Deus estava sempre dizendo que queria um lugar para a habitação do seu nome. Irmãos, Salomão agora, ele é chamado por Deus e ele começa a obra. E ele conclui a obra, 20 anos, ele conclui a obra, 7 a casa do Senhor e 13 o templo. E ele terminando o templo, ele ora a Deus. Quando nós lemos esse texto do capítulo 7, nada mais é do que resposta à oração que ele faz no capítulo 6. O engraçado é que no 6, versículo 33, diz que Salomão, ele se coloca, depois do templo pronto, ele vira para o templo e ora ao Senhor, seu Deus. E ele ora de coração. Depois ele se volta para o povo e de joelhos. Primeira vez que nós vemos na Bíblia alguém de joelhos. E Salomão se coloca de joelhos e pede a bênção para o povo. Aí no capítulo 7,
Deus vem respondendo a Salomão e diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, as promessas de Deus na vida do povo de Deus, nós vemos que Deus chama o povo de Israel e faz promessa para ele através de Abraão. Só que essas promessas são condicionais. As alianças, os pactos, os concertos que Deus estabeleceu com o povo, eles são condicionais e algumas vezes incondicionais. Aqui nós vemos que esse pacto aqui de Deus com o povo, ele é condicional. Se eles obedecerem, o engraçado que nós vemos de Moisés, Abraão, depois de Moisés tira o povo, e no capítulo 12, Deus fala que Deus tem dois montes, Ebal e Gerizim e o monte Ebal. Um é o monte da bênção e o outro é o monte da maldição. Nós vemos que os filhos de Jacó, com Leia e Elias, que são 6, esses ficaram no monte Gerizim para abençoar o povo. Então, se o povo quisesse ser abençoado, eles teriam que obedecer a palavra de Deus. Abraão, ele começou mal, por quê? Desobedeceu. Deus mandou sair ele e a sua esposa, mas ele leva o sobrinho. Mas Deus se livrou do problema. E agora Abraão está pronto para se tornar a bênção que foi. Assim também, o monte Gerizim e o monte Ebal, ele está voltado ao seguinte: se nós formos para o capítulo de Deuteronômio 28, nós vamos ver bênçãos e maldição. Se olharmos do 1 até o 14, bênção para o povo de Deus. Feliz será no campo, feliz será o fruto do teu gado, o fruto do teu cesto, feliz será na cidade, feliz em todos os lugares. Porém, se desobedecer, aí vem as maldições. Maldito será no campo, maldito será o fruto do teu ventre, casarás com as mulheres, outro deitará com elas, plantarás, mas não colherás. Então, essa bênção estava sempre atrelada a um condicional. E aqui nós vemos Salomão falando da mesma coisa. Se o povo obedecer, o engraçado é o seguinte, irmãos, quem quer bênção de Deus aqui? E eu vou sair daqui levando a minha bênção. Só que é o seguinte, não mudou, irmãos. Deus chama o povo e nós somos chamados para a obediência da fé. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Engraçado que nós entramos no colégio, a palavra de Deus é obedecer, sempre está atrelado com obediência. Nós entramos no colégio também, e as palavras também são as mesmas. As primeiras letras que nós aprendemos no colégio, quais são? O, B, D, C. Então, irmãos, nós temos que andar debaixo da obediência. Quer ser abençoado? Mas tem que obedecer a palavra de Deus. E aqui nós vemos Deus falando com Salomão, e Deus faz o seguinte: 4 verbos é liberado aqui. Deus fala para ele, 4 verbos voltados para o homem. Quais são as palavras que Deus pede para o povo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Em primeiro lugar, nós temos que ver o seguinte: somos povo de Deus. Se somos povo de Deus, temos aliança com o Eterno. E se temos aliança com o Eterno, eu tenho que andar em santidade. Eu tenho que glorificar o nome de Deus. Eu tenho que andar
em santidade diante do Senhor. Não tem outro jeito. É o chamado de Deus para a nossa vida. Precisamos urgentemente estar em obediência, em santidade, porque somos povo de Deus. Irmãos, chega no teu serviço, tem que ser reconhecido como povo de Deus. Na tua casa, ser reconhecido como povo de Deus. Para os teus vizinhos, para teus filhos. Às vezes, nós somos bênçãos para fora, mas dentro da nossa casa, nós não temos sido bênção. Precisamos urgentemente entrar no prisma que Deus quer. Eu preciso ser bênção, principalmente na minha casa. Já viu aquele negócio? Para os outros lá fora você é uma bênção, mas dentro de casa a mulher não tem coisas boas para falar, os filhos não têm coisas boas para falar. É até um comentário que se pregam muito, que num velório de um diácono, num velório do diácono, né, ele estava lá e todo mundo chegava e só falava bem do diácono. Esse era um homem de Deus, isso era uma bênção, esse homem era isso, este homem era aquilo, e a mulher e o filho olhando de longe, e só exaltando o diácono. Aí daqui a pouquinho, a mulher não aguentou e falou assim: filho, filho, filho. E ele: o que foi, mãe? Vai lá, vê se nós estamos no velório certo. Porque, infelizmente, irmão, é isso aí que nós estamos vendo. Então, precisamos, urgentemente, ser bênção para nós e para os outros, porque somos povo de Deus. Outrora, nem éramos povo, mas agora somos povo de Deus. E como povo de Deus, temos responsabilidade, temos compromisso. O mundo clama por pessoas que têm a vida com Deus. Aqui no início o ministro estava orando e falando sobre os hospitais, falando para Deus abençoar os leitos, os medicamentos. E eu estava conversando com o irmão que ele foi numa UPA dessa daí, e lá não tinha médico, não tinha medicamento, não tinham nada. Aí eu pergunto: por que 30 dias de oração? Porque aqui também é um hospital. E muito triste, irmãos, entrar no hospital da alma e aqui não ter palavra de Deus. E aqui não ter a presença do Espírito Santo de Deus. Aqui não ter cura, não ter milagre, não ter maravilha, não ter dons do Espírito. Irmãos, precisamos urgentemente clamar aos céus, pedindo que Deus venha sobre nossa vida com poder e glória. Em primeiro lugar, eu tenho que ser povo de Deus. Segundo, se humilhar. Irmãos, humilhação diante do Senhor. Precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Nós estamos buscando, desde que eu me converti, há quase 35 anos atrás, que eu ouço falar sobre avivamento. Avivamento. Avivar significa trazer vida onde ela não existe. Reavivar. E nós estamos clamando e não estamos vendo esse avivamento. A verdade é essa. Por que não estamos vendo esse avivamento? Porque talvez nós estamos esperando um avivamento coletivo. Essa mensagem é uma mensagem coletiva, do capítulo 7 de 2 Crônicas. Mas esse avivamento só vai chegar, todo avivamento coletivo começou com uma pessoa, às vezes, individualmente. Eu fico esperando o pastor Moisés consagrar a vida dele. O pastor Moisés fica esperando o pastor Sérgio consagrar, mas ele não vê consagração em mim e ele continua. Perdão, tá, pastor? Então, irmãos, quando eu entender que eu preciso consagrar a minha vida, e se cada um consagrar a sua vida, a igreja vai estar consagrada. Esse avivamento vai acontecer. Os avivamentos da igreja começaram sempre com indivíduos, mas precisamos
ver humildade nos irmãos. Irmãos, a humildade está uma coisa difícil, muito rara de se ver, até no nosso meio. Não se tem humildade. Nós vemos no seio da igreja quantas contendas, quantas picuinhas, quantas coisas que não agradam a Deus. Você vê aqui que nós culpamos o diabo, mas às vezes o diabo está de longe falando, poxa, o que esse irmão fez, nem eu faria tão mal feito. Estamos culpando o inimigo enquanto a culpa está em nós. Precisamos olhar para nós mesmos. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Não teremos avivamento enquanto não houver humildade. Precisamos de coração ser humildes. Irmãos, nós precisamos entender que os avivamentos começaram com um só homem. Nós vemos em 1906, William Joseph Seymour começa um avivamento na rua Azusa. Que avivamento, que coisa linda! Um homem simplesmente que colocou no seu coração o desejo de orar. Existe em 1966 também um avivamento na África do Sul, onde o seu líder chegou numa aldeia onde era só negros, e ele é alemão, e ele começa ali um trabalho de oração, e durante 12 anos orou para Deus salvar, para Deus libertar. E os demônios, os feiticeiros aos bandos, intimidando os crentes. Aí um dia ele prega um sermão no livro de Atos, falando sobre o poder de Deus. E quando ele termina de pregar esse sermão, diz a história que uma mulher chegou para ele e disse o seguinte: você pregou que o seu Deus cura, que o seu Deus tem poder. Ele, o meu Deus cura e o meu Deus tem poder. E ela falou, é isso que eu quero. Eu tenho uma filha que ela está amarrada num tronco, com correntes nas pernas, arames. E aí ele tremeu na brasa. Eu quero que você vá lá orar por ela. E ele foi orar por ela, chamou. Chegando lá, quando ele olhou, a quadra era muito mais grave do que ele imaginou. O quadro era terrível. E o que aconteceu? Ele orou e nada aconteceu. Ela continuou possessa. E ele foi para a aldeia envergonhado e simplesmente falou, vou embora, não quero mais saber. E ele se preparou para ir embora, o Senhor falou com ele, você não tem que ir embora, você tem é que orar, você tem é que buscar poder. E aí ele começou a orar, chamou os irmãos da aldeia, o lugar era Quatsizabanto, e ali ele começou a orar, orando, orava 3 vezes ao dia, ele e o pessoal. Depois de mais de 3 meses de oração, os feiticeiros, a tribo ali era tão terrível, que quando um brigava com o outro, eles matavam uns aos outros, e abria no meio, pegava o fígado e chupava o sangue. Demônio puro, para mostrar que era homem mesmo, que era brabo. E ali agora, ele começa a orar, e os feiticeiros, eles acordavam com os feiticeiros batendo na porta, tudo de joelho, pedindo para aceitar Jesus. Houve um avivamento tremendo, e o nome desse homem era Erlo Stigen, pregando a palavra. Quando ele sentiu que ele estava cheio da autoridade, foi um mover tremendo, irmão, que pessoas se convertiam aos montes, pessoas eram curadas, cegos enxergavam, surdo ouvia,
deficiente físico andava, e houve um mover, veio gente de todo mundo para ver aquele avivamento. Aí ele voltou lá naquela jovem, e voltou, e o Senhor fez grandes coisas. Só que quando ele voltou, aquilo tomou conta da tribo, as autoridades foram lá para ver o que estava acontecendo. Quando eles foram ver o que estava acontecendo, ele, vendo os zulus trabalhando lá de fora, ele disfarçou e foi lá e fechou a janela. Quando fechou a janela, Deus falou para ele: você fecha a janela e eu fico do lado de fora, porque você é soberbo, você é um impedimento ao avivamento. Irmãos, quando nós tivermos uma só fé, um só Espírito, uma só alma, um só Senhor, onde a unidade estiver visível no nosso meio, o avivamento vai começar. Não existe avivamento sem humildade, não existe avivamento sem choro, sem lágrima, sem quebrantamento. Irmãos, o mundo urge e clama por uma igreja como essa, igreja onde você entra e sente a presença de Deus. Eu não consegui orar hoje, eu só consegui chorar, e graças a Deus por isso, irmãos, coisa maravilhosa. Eu fiquei ali só adorando a Deus em espírito. Então, 4 verbos que é para o homem fazer: humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, vou dar uma corrida aqui. Então, irmãos, isso é avivamento. É Deus trabalhando no seio da sua igreja. Orar, não existe avivamento sem oração. Igreja que não ora está fadada ao fracasso. Precisamos de oração. Ora e ação, precisamos disso. Cheguei aqui, eu estava falando lá na minha igreja, que às vezes a gente ora a oração do Pai Nosso, e é o modelo de oração para nós orarmos. Só que nessa oração nós temos 3 estágios nessa oração: adoração, petição e agradecimento. Não se começa a orar sem que primeiro adore, enalteça, engrandeça aquele que está sentado sobre o trono. Tu adorou o Senhor nessa noite? Às vezes entramos na casa de Deus, pedimos tanto que nem adoramos. Às vezes somos um pedinte na casa de Deus. Irmãos, quando tu entender que se você chegou aqui, não peça nada, só adore. E entregue a teu Deus o teu melhor. E entregue a Deus. O que é que tu veio ofertar? Em vez de eu vir pedir, o que eu vim entregar a Deus? 23:15 de Êxodo fala que ninguém deve comparecer diante de Deus de mão vazia. 16:16 de Deuteronômio, parte final, está dizendo que ninguém deve comparecer diante de Deus de mão vazia. O que tu vem entregar? Adoração. Pai nosso que estás nos céus. Aprendemos muito nessa oração. O Pai é nosso, não é meu, é da igreja. Mas tem pessoas que acham que Deus é a exclusividade dela. Deus está comigo, se está contigo eu não sei. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem faz a vontade de Deus no céu? São os anjos. Quem tem que fazer a vontade de Deus aqui na terra? Sou eu, é você. E eu fico orando. Senhor, manda um anjo lá. Manda um anjo no hospital, manda um anjo salvo. Irmãos, é você que tem que ir. Sou eu que tenho que ir. Então Deus já está mostrando que eu estou errando na oração do Pai Nosso. Está vendo por que fica difícil a gente receber as coisas? O pão nosso
passo de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Aí eu vou pedir. Quando eu peço, eu falho. Sabe por que eu falho? Perdoa as minhas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Aí tu vai ver um montão de irmãos, aqui não, graças a Deus, um montão de irmãos brigados um com o outro, irmão que não senta perto do irmão, porque ele fez isso comigo, eu não perdoo. Irmãos, perdoe. Quer ser atendido? Avivamento sem perdão? Não vamos ter. Perdoe. Perdoe. Ainda pede para Deus perdoar assim como eu. Perdoa as nossas ofensas assim como nós temos perdoado. Irmãos, vamos prestar atenção. Tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: que um rei chamou os seus súditos para prestar conta. Chamando para prestar conta, um devia 500, o outro devia 50. Ele perdoa um, e ele vai pelo caminho, conta um que devia 50. Diz a Bíblia que ele agarra pelo pescoço e fala: me paga o que me deve, me paga o que me deve. Irmãos, quando você não perdoa alguém, aquela pessoa está retida contigo. Você dorme, você acorda com ela. Você dorme, você almoça com aquela pessoa retida. Me paga o que me deves. Sabe o que o rei falou para aquele que devia muito? Rapolu, eu me liberto de você, vai em paz. Quando tu perdoa, o maior beneficiado é você que perdoou. Então, irmãos, essa é a palavra. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, isso é oração. Ora e tu vai ver o mover de Deus. Depois, orar e depois o que fala? Buscar a face do Senhor. Irmãos, não tem avivamento se eu me aproximar de Deus. Eu quero contemplar a tua face. Falar como disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir. Então, irmãos, busque a face do teu Deus. Tem um hino que cantava há muito tempo, falava: a face adorada de Jesus verei. Então, busque ao Senhor. E outra parte final está dizendo o quê? Como é que foi? Converter dos seus maus caminhos. Como é que vamos ter avivamento se não estamos com a vida diante de Deus? Altar é oro e Deus responde. Mas o meio de comunicação entre céu e a terra é oração, é o altar. Como é que está o seu altar de oração? Tem erguido o seu altar? Tem buscado a Deus na beleza da sua santidade? Tem clamado e o céu se move? Se você fizer isso aí, se converter dos seus maus caminhos, vamos observar por onde temos andado. Qual o caminho que eu tenho trilhado? Tenho andado caminhos retos? Às vezes a minha oração: Senhor, abençoa o meu caminho. Deus não vai abençoar o teu caminho. Porque há caminhos que os olhos do homem parecem direitos, mas os fins são caminho de morte. Anda tu no caminho de Deus, que é abençoado. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todo que nele se refugia. Salmo 18. Então, abençoados, essa é a palavra que o Senhor nos deu para compartilhar com os irmãos. Se eu fizer tudo isso, 4 verbos que está voltado para o homem fazer, realizar. Para eu ter agora 3 verbos que Deus vai manifestar. Se eu fizer tudo isso aí, orar, buscar a face do Senhor, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, aí entra a condição. Então, eu ouvirei do céu, perdoarei. Então, Deus vai ouvir, Deus vai perdoar e Deus vai sarar a nossa terra. Irmãos, eu quero receber de Deus.
Não adianta eu clamar se eu estiver em falta com o Senhor. Então, vamos buscar a Deus para ter o Deus ouvindo, Deus respondendo com poder e Deus curando. Irmãos, estamos precisando. Se eu perguntar aqui, essa passagem tem tudo a ver com nossos dias. Nossa nação está precisando que a igreja se levante na autoridade do nome de Jesus. Temos que clamar ao Deus para ter uma vida quieta, sossegada, piedosa, porque está difícil. Então, o mundo clama por cura, já viu? Eu mesmo, quando eu estava lendo isso aí, Deus estava falando comigo, o quanto eu preciso voltar. Lamentação 5:21 fala, converte no Senhor e seremos convertidos. Torna os nossos dias como dantes. Às vezes a gente canta muito, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu acho bacana essa expressão, voltar ao primeiro amor. Por outro lado, eu acho complicado. Porque o primeiro amor, nós temos muita força, muita vontade, mas pouco conhecimento. E fazemos muitas coisas na emoção. Agora, quando nós crescemos, engraçado que a gente vai passando o tempo e a gente vai deixando as coisas boas. Falar como diz aquele hino, prefiro ser um Samuel do que um sacerdote que não te ouve. E eu quero voltar, irmãos. Eu vou voltar. Eu era uma pessoa que eu orava para a glória de Deus, não é para a glória do homem, não. Mas eu orava, tinha uma vida de altar com Deus, e eu estou buscando isso de novo. Esse ano já modifiquei muita coisa. Eu entrava no ônibus, pessoa endemoniada descia e ficava me xingando, do nada, sem eu falar nada. Só a minha presença. Então, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus conhece o coração de cada um. Então, irmãos, graças a Deus pelo vosso líder, trazer um mês de oração, para a gente livrar-se do pecado. Hoje nem se prega mais sobre pecado na igreja. Mas sabe o que acontece? O pecado é tão complicado. O pecado nasce secretamente, cresce gradualmente e manifesta-se publicamente. Precisamos, irmãos, ter uma vida de pureza diante de Deus. Não ceda, não dê lugar ao diabo. Essa palavra, Deus tem falado comigo muito sobre isso. Precisamos pregar santidade no templo do Senhor, na casa do Senhor. Só assim teremos uma igreja forte. Só assim teremos uma igreja poderosa. A igreja é poderosa e nós precisamos adentrar no plano e no prisma que Deus quer. Irmãos, perdoe pelo tempo tomado aí. Eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado, pastor Moisés. Tá? Foi um prazer conhecê-los. Tá? E se falei alguma coisa que não agradou os irmãos, não vou pedir perdão, não. Se foi Deus que falou, não vou falar. Vai reclamar com Deus. Tá? Então, abençoados, receba essa palavra, que Deus possa nos abençoar grandemente. Tá?